Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja. Satisfação muito grande estar aqui nesse ministério. Essa semana eu li uma frase que vem a calhar para este momento, para este culto. A frase diz assim: todo aquele que continua aprendendo, todo esse é jovem. Então, se nós estamos avançando em graça, em conhecimento, em sabedoria, nós estamos na condição de jovem. Amém? Glória a Deus. Capítulo 12 do livro de 1 Reis. Eu vou ler a partir do versículo 1, vou até o 18. O texto diz assim. O enunciado do subtítulo vem dizendo: Roboão causa separação entre as tribos. Nós sabemos que uma das estratégias do adversário é dividir para conquistar. Amém? Enquanto estamos unidos, ele não consegue encontrar artifícios, brechas para poder nos atacar. Então ele divide. E aí esse texto vem dizendo, versículo 1: Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois ainda estava no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde o mandaram chamar. Veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: Se hoje te tornares servos deste povo e os servires, e atendendo falares boas palavras, eles lhe farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: Que aconselhais vós, que respondemos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: Assim falarás a este povo, que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé, as nossas tendas, ó Israel. Cuida agora da sua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados. Porém todo Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Glória a Deus. Então a gente vem dizendo aqui sobre divisão, né? Houve uma divisão em Israel por conta que o rei Roboão, que tinha cerca de 41 anos, teve a oportunidade de se aconselhar
com pessoas anciãs, pessoas que tinham a experiência, pessoas que tinham a maturidade de como governar aquele povo. Mas ele preferiu seguir o conselho dos jovens. Ele preferiu seguir o conselho daqueles que não tinham um entendimento acerca de governança, acerca de responsabilidade, acerca do que fazer para uma nação. E aí a gente vem seguindo o texto, o povo se volta contra este rei, e este rei pega a sua carruagem e deixa aquela terra, ele sai em exílio. E o curioso é que quando a gente faz essa leitura, ele faz esse exílio sozinho. Cadê os amigos que o fizeram tal conselho para ele? E é um culto de santificação, está ali na camiseta. Para haver uma santificação é preciso ter uma submissão. Eu costumo dizer que todo líder precisa de um líder. Todo líder precisa ser liderado. Todo filho precisa ter uma obediência, uma liderança de seus pais. E aí os jovens, eles têm aquela ânsia de fazer tudo certo, né? E eles têm aquela preocupação de estar sempre agradando, de ser o orgulho da casa. E às vezes tomam decisões sem consultar os seus pais, sem consultar os líderes da igreja. E tem aquela percepção de que tudo que eles fazem é melhor, de toda a ideia que eles têm é uma ideia certa, e vai atropelando a vida. E nós que já temos um pouco mais de experiência, às vezes eu estou em rodas de amigos, eu pergunto para eles: se você pudesse voltar no tempo, o que você faria? O que você mudaria? E aqueles mais duros de coração, não mudaria nada, eu faria tudo de novo, da mesma forma. Os mais sábios já sabem que poderiam sim mudar diversas coisas. O ser humano sempre tem esse desejo, né, de tempo, de saber o que vai acontecer no futuro, de poder mudar o passado. Tanto que quando se faz filmes com essa temática, esses filmes têm muita vendas de bilheteria, porque chama a atenção o fascínio do tempo. Se nós temos a condição de planejar o nosso futuro com pessoas que já passaram por caminhos que nós vamos passar, por que não nos aconselhar com essas pessoas? Os erros, eles podem ser minimizados. O mundo fala que os erros são importantes para formar o caráter. Para todas as respostas de Deus, o mundo vem com uma ação contra, porque eles sempre vão militar entre si. Mas eu digo para cada jovem que aqui está, que nós podemos minimizar os erros de nossas vidas. No esperar. Uma decisão, uma séria decisão, ela não precisa ser tomada às pressas. Tem situações que precisam de imediato. A exemplo, nós temos Davi. Davi era um homem que tinha tamanho envolvimento com o nosso Deus, que no momento que ele chega num ponto crucial da sua vida, onde ele fez a transição, onde ele veio eclodir no seu chamado, ele não orou. Eu fico olhando o texto de Davi, no momento ele não orou, ele já tinha convicção. E quando a gente está com envolvimento com Deus 24 horas, já está dentro de nós a resposta para uma decisão, a resposta para o dia a dia. Mas é um relacionamento gradativo. Eu costumo dizer nas igrejas onde nós passamos que o culto são apenas 2 horas no domingo, mais 2 horas na quarta ou na quinta-feira. São 2 momentos que nós alimentamos o nosso espírito, mas o nosso corpo a gente quer alimentar todo dia. Duvido se tem alguém aqui que não alimentou hoje. E aí a gente pensa que conseguiremos levar uma vida, minimizando os erros, uma vida de sucesso, tendo apenas o envolvimento. Tem uns ainda que só deixam para vir no domingo, achando que aquelas 2 horas vai ser o combustível para o espírito permanecer ali nos próximos 7 dias, ou nos próximos 30.
Há pessoas também que só vêm no culto de Santa Ceia. E o espírito tem que ser alimentado gradativamente. O que é que nós estamos fazendo com o nosso espírito? Queremos ter sucesso no mundo, na área profissional, na área familiar, na área sentimental, mas nós não buscamos o que dá acesso para tudo isso, o que faz com que tudo isso se concretize, que é a nossa vida espiritual. Esse jovem teve a oportunidade de ter um grande governo. Parte desse fracasso dele a gente pode sim atribuir a seu pai. O homem até então mais sábio, mais entendido que houve na terra até aquele momento, não preparou a geração futura. Esteve ocupado com outras coisas e abriu mão de passar o trono para as gerações que viriam. Glória a Deus, amém? Lá no livro de Eclesiastes vem dizendo, capítulo 7, versículo 8. É melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Às vezes a gente conversa uma situação, a gente começa algum projeto que Deus nos confiou e a gente não está vindo da forma que a gente gostaria. E o jovem, por ainda não ter a maturidade, o que é que ele faz? Ele retrocede, ele abre mão daquele projeto. E quantos projetos estão ficando sepultados por conta da gente ainda não estar vendo da forma que a gente queria? Quer pregar, mas aí não se prepara. Tem um culto dominical, não vem para o culto dominical. É preciso uma base, amém? Lá na minha casa, hoje eu tenho muita vontade, aliás, depois que foi construída, nós temos muita vontade de construir o segundo pavimento. Mas não é possível, não tem base. Por quê? Lá atrás, quando se falou, o construtor estava um pouco contrariado. Não vou colocar. E aí assim, hoje a gente não pode colocar um outro pavimento, não suporta. Nós precisamos ter base para suportar as coisas que Deus tem para nós nesta terra. Às vezes a gente fica querendo o sobrenatural, mas nós não temos base. Nós não estamos buscando, nós não estamos se relacionando com Ele. E Ele não vai fazer com que a gente venha ter uma sobrecarga. Ele não vai dar essa sobrecarga. A palavra dele, ele fala, ele não lançai pérola aos porcos. Se ele não está acrescentando, é porque ainda a gente está na condição ainda frágil. Quer ser forte? Medita de dia e de noite. Oséias 4,6, o meu povo é destruído, o meu povo perece, o meu povo sofre por falta de entendimento na palavra. Precisamos ter um entendimento. Dedicamos as nossas vidas em diversos cursos, em diversas outras áreas. É errado não, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Oh, aleluia, glória a Deus. Hoje eu quero colocar um segundo pavimento, não posso. Para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Tenho que destruir a casa praticamente toda. A gente perde dinheiro e a gente perde tempo quando a gente tem que voltar para refazer algo que era para a gente já ter feito. E aí o que a gente fica vendo? Pessoas com 25, 30 anos que não terminou o ensino médio, que é algo de graça. E abandonam a escola. Semana passada eu estava com um jovem, que hoje ele está com 25 anos, e eu me lembro bem quando ele tinha cerca de 14 anos, e eu falei para ele estudar. E eu passei diversos cursos do governo gratuito para a mãe dele. Olha, pede para ele fazer esse curso, pede para ele fazer este outro curso. Rony, não tem jeito, ele quer trabalhar. Os jovens, já começam a vida já querendo pular etapas. E quando a gente pula etapas, algumas a gente consegue cumprir, fica ruim, fica feio. Um jovem de 25 anos, terminando ensino fundamental no EJA à noite, com outros com a idade muito inferior que a deles. Dá para voltar algumas coisas? Dá. Mas o mercado de trabalho já não vai ter a mesma visão para aquele jovem.
Então aí já vai começar a arranhar ali a vida profissional. Já começa uma vida profissional não da forma que Deus queria. Outras coisas a gente não pode voltar atrás. E aí pula etapas. Quer namorar quando não é para namorar. Quer trabalhar quando não é para trabalhar. Quer pregar quando não conheceu a palavra. Quer cantar quando não aprendeu a música. E aí vai pulando etapas. E aí vai empurrando com a barriga, naquele jeitinho brasileiro. E aí ficam vidas defasadas. As vidas vão ficando defasadas. E o adversário vai dividindo. Porque quanto mais a pessoa quebra a cabeça por falta de ouvir, mais divisão ela vai criando. Ela sai de uma igreja, ela vai para outra igreja, e lá ela já arruma uma outra adversidade, e já não está bom também, ela vai para outra. E bem assim é no relacionamento. O relacionamento não está na sua totalidade, não está de agrado, já separa, já vai para outro, e já separa e já vai para outro. Uma amiga minha, estou falando de pessoas de igreja, amém? Autorizou o namoro da filha. Quantos anos ela devia ter? 13 anos. Namorando com um rapazinho de 15. Eu fiquei olhando para quê? Para quê? Não vão casar agora. Vão ficar namorando, e aí? Colocando em risco o quê? A santificação. Sem santificação, ninguém verá. E é ninguém mesmo. Para quê? Estimular seu corpo para sensações que não está na hora. A hora de estudar. Podia estar investindo tempo no estudo. Para quê? Para ter uma qualificação profissional, para tomar conta da sua família no momento certo. No momento que quer estudar, quer namorar. Quando descobre que o namoro não está muito de acordo, quer estudar, e já passou a idade. Aí fica uma situação delicada. E a palavra? A palavra sempre para depois. Estava começando com a Nani, quando a gente vinha. No sábado eu estava indo ministrar em uma outra congregação. Peguei um amigo, pastor, vamos lá ministrar. No caminho o telefone toca, e aí coloquei no Viva Voz enquanto dirigia. Um amigo já de longa data. Falei até para a Nani, muito competente no que ele faz, no que ele realiza. Em Brasília não conheço outro melhor. É um homem que é extremamente inteligente no que ele realiza. Ateu. E quando eu conheci ele, há alguns anos, tem vários anos que a gente se conhece, este homem me levou lá para a sala dele. Eu trabalhava na sala do lado da dele, e ele me levou para pregar para mim, para me desconverter, vamos dizer assim. E aí ele abriu ali um armário, grande o armário, vários livros de espiritismos, né? Cultura espírita da Bahia. Tinha do Rio Grande do Sul, e tinha do Pernambuco, e cada região eu nem sabia que existia. E ele foi me mostrando. Leu tudo. Leu inclusive a Bíblia. Quantos dentro da igreja não leram a Bíblia? E ele terminou aquela conversa, Rony, eu sou mais cristão que os cristãos. E eu comecei a sorrir, meu amigo do meu lado começou a sorrir, a gente dentro do carro. Mas não é total mentira o que ele falou. Ele teve, aí eu comecei a lembrar de situações, quando aquele homem leu a Bíblia para debater com os cristãos, aquele homem cumpriu algo que muitos nós não temos cumprido. E ele ia passo a passo na Bíblia, tentando desconstruir o que estava inserido em mim, com aquele conselho que o rei aqui esteve. E aí ficava aquele impasse. Eu pregava para ele e ele pregava para mim. Tinha um desviado na época, né? Isso 10 anos atrás, 12 anos. O desviado voltou. Os outros dois ateus, o outro seguiu outro rumo, né? Também não muito agradável. E ele continua ateu. O que eu estou querendo dizer com isso?
Tem pessoas que se dedicam mais, o mundo se dedica mais para o reino do que nós. Às vezes a pessoa não conhece Deus, não tem um entendimento de Deus, e ela tem aquela fé genuína que muitos de nós não temos. Eu me recordo uma vez, eu estava subindo, vindo do trabalho, cheguei no meu bairro, aí tinha um comércio e estava chovendo demais. Aquele homem colocou aquele tanto de mesa lá. Caramba, chovendo, aquele homem está com a fé. E eu fui bater um papo. Não, vai parar de chover e eu vou. Meu comércio vai estabelecer hoje. E ele botou as cadeiras, eu vi ele colocando as cadeiras. E quando a gente se converte, a gente se recolhe. Quando a gente tem um rei dentro de nós, é entendimento, nos falta entendimento. O povo perece por falta de conhecimento. Quantas religiões têm um rei morando dentro dos seus adoradores? Apenas a nossa. Por que não se dedicar a este Deus com integridade? Por que não avançar um pouco mais? Está se dedicando? Se dedique um pouco mais. Está se santificando? Santifique-se um pouco mais. Ouça mais do que você tem aquele impulso de falar. Seja tardio em falar, ouça mais. Tem pessoas que têm mais conhecimentos que você. E eu não estou dizendo de escolaridade. Às vezes o jovem tem um entendimento que o pai dele tem apenas o ensino fundamental e porque ele tem a faculdade, que ele é mais inteligente que o pai dele. Ouça. Ninguém sabe demais a ponto de não aprender. E ninguém sabe de menos a ponto de não poder ensinar. Amém. Glória a Deus. Provérbios 11:14. Ouvir sábios conselhos direciona o ser humano para decisões seguras. Eu agradeço a oportunidade. Para mim é uma satisfação muito grande falar dessa palavra. Eu ficaria aqui, até amanhã de manhã. Mas a gente encerra agora. Deixo aqui a minha oportunidade, deixo meu carinho para os irmãos, que a gente possa continuar nesta unidade. Amém? Em nome de Jesus eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, amém?